Levanta a Sagrada Escritura lá em cima e diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Enquanto você procura, rezemos: Santo anjo do Senhor, sempre me rege. Amém. Glória a Deus. Bíblia Ave Maria, na página 1510. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Queridos, na palavra de Deus vai dizer assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vamos ler mais uma vez? Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens. Fecha a Bíblia, senta, respira, que é de graça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o cajado vai descer. Glória a Deus. Vamos fazer um compromisso de fazer silêncio, né? Nos concentrarmos. Ministério de Música, silêncio. Todos em silêncio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: depois a gente conversa. Agora não é hora de conversar. Amém? Olhe para cá com seus olhos grelados em mim, certo? Porque no final da reunião eu vou perguntar quantas vezes eu pisquei o olho. Quem acertar vai ganhar um prêmio, tá bom? Então, se você estiver bastante concentrado, você vai acertar. Amém? Queridos, na palavra de Deus, nesse texto da qual nós acabamos de ler, tem dizendo: tudo o que fizerdes, ou seja, tudo o que você fizer. Preste bem atenção, porque o Espírito Santo quer te esclarecer muitas coisas nessa noite. O Espírito Santo quer que você aprenda muitas coisas nessa noite. O Espírito Santo quer que você nesse momento esteja na sala de aula do céu. O Espírito Santo, ele quer te ensinar coisas belíssimas nesta noite. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração. Meus amados irmãos, o tema dessa pregação é configurados em Cristo. Por que Deus ele tocou no meu coração para me pregar para vocês sobre esse tema? Porque no decorrer da nossa vida, queridos, muitas vezes nós temos atitudes tão contrárias à vontade de Deus, nós temos atitudes tão contrárias ao querer de Deus, que às vezes a gente acaba ofendendo o próprio Deus que nos criou, que nos ama, que nos perdoa, que nos atrai unicamente para aquilo que é o melhor para nós. Porque Deus ele tem atraído cada um de nós para o melhor. E o que é que Deus tem de melhor para te dar? O que é que Deus tem de melhor para você? Será que você já parou para pensar nisso? O que é que Deus tem de melhor para você? Nessa noite que você está aqui, você veio com seu coração aberto ou você veio trancado? Ou você chegou aqui apenas por vir?
Talvez você esteja aqui, o seu pensamento ainda está lá fora. Talvez você esteja aqui com preguiça de estar aqui, sem querer estar aqui, sem querer prestar atenção naquilo que está sendo ministrado. O Espírito Santo quer fazer um convite a você: abra o seu coração, pare de ser essa pessoa com o coração de pedra, trancado. Nós precisamos nos abrir à graça do Espírito Santo, para que Ele possa penetrar em nós, para que nós possamos ser pessoas verdadeiramente de Deus. Talvez você frequenta as reuniões de Deus, mas você ainda não é uma pessoa de Deus. Muitas vezes eu chego a pensar isso. Meu Deus, muitas vezes eu vou para a igreja, muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas será que a igreja está dentro de mim? Você que muitas vezes vai para a igreja, vai para o grupo de oração, mas será que você tem essa realidade dentro de você? Será que você tem a realidade do Cristo, de Jesus, dentro de você? Que essa pergunta possa bater na porta do seu coração nessa noite, que essa pergunta possa lhe incomodar, que essa pergunta possa lhe inquietar. Eu preciso ser uma pessoa de Deus. Eu preciso ser alguém de Deus, e para que eu seja verdadeiramente alguém de Deus, eu preciso estar disponível a tudo que eu for fazer, eu faça pensando primeiramente em Deus. Muitas vezes nós somos pessoas que só pensamos em nós mesmos. Você já parou para pensar que muitas vezes você só pensa em você? Muitas vezes eu só penso em mim mesmo. E aí está a grande dificuldade da gente barrar a fome, a destruição que está no mundo. Sabe onde é que está essa grande dificuldade? Dentro de nós. Somos nós os grandes responsáveis por muitas desgraças que acontecem. Por quê? Porque muitas vezes as nossas ações são direcionadas apenas para o meu eu, como se eu fosse o centro de tudo. Às vezes as suas atitudes são voltadas apenas para lhe favorecer, e aqueles que são configurados em Cristo não são assim. Meus amados irmãos, os verdadeiros cristãos, tudo que eles fazem, tudo, pode ser o que for, é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É para o engrandecimento de Deus, é para o reinado de Deus dentro de si mesmo e dentro dos corações daqueles que se aproximam de nós. Nós precisamos ser pessoas que trabalham nesta vida para a construção do reino de Deus nos corações. Quantas vezes você fala de Deus para alguém no seu dia? Quantas vezes você chega com a sua Bíblia Sagrada na sua mão, chama uma pessoa no canto e diz: olha só esse texto da Sagrada Escritura? Quantas vezes você foi no hospital? Quantas vezes você foi no presídio com uma Bíblia Sagrada na mão, dizendo assim: olha só o que a palavra de Deus diz? Quantas vezes você visitou aquele seu familiar que está doente com a palavra de Deus na mão? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes nós visitamos os pobres, os doentes, os marginalizados, os rejeitados, aqueles que ninguém quer chegar perto? Quantas vezes nós nos acovardamos? Quantas vezes nós somos covardes? Enquanto a gente tem o nosso prato de comida todo dia na nossa mesa, a gente não se preocupa com aqueles que muitas vezes não têm nada, porque nós somos muitas vezes egoístas. Nós só queremos as coisas para nós mesmos. Meus amados irmãos, para que nós possamos ser configurados em Cristo, nós precisamos ir ao encontro de nós mesmos, enxergar as nossas misérias, as nossas feridas, e assim que nós possamos buscar o arrependimento de nossos pecados e verdadeiramente devemos nos converter ao Senhor. Nós devemos nos converter ao Senhor. E você sabe o que é uma conversão? Conversão é uma mudança, é uma direção.
é uma transformação. Nós precisamos estar em um constante contato com a conversão. Você quer ser uma pessoa convertida no Senhor, sim ou não? Sim. Foi muito fraco, sim ou não? Sim. Pois você precisa se configurar em Cristo. Você precisa pegar o seu eu e lançar no eu de Cristo. Tudo que nós vamos fazer a partir dessa noite, que seja para engrandecer o Senhor, que seja para a honra e glória do Senhor. E assim, nessa disponibilidade a Deus, é que eu vou encontrar o real sentido da minha existência. É eu me disponibilizar ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder, responda só dentro do seu coração. O que é que você faz dentro da Igreja Católica? O que é que você faz dentro do seu grupo de oração? Qual é a responsabilidade que você tem dentro da igreja? No que você está ajudando a igreja? Quando nós nos deparamos com perguntas como essas, a gente começa a pensar: meu Deus, eu quero tanto que tu faças coisas grandiosas na minha família, mas muitas vezes eu não quero fazer nada por ti. Muitas vezes eu me acovardo, eu fico preguiçoso. Quantas pessoas vão servir a Deus com preguiça, vão se arrastando? Meus amados irmãos, que nós possamos estar disponíveis ao Senhor. Será que você está disponível a Deus? Porque Deus, Ele é 24 horas do seu dia disponível a você. Você já parou para pensar que sempre que você fecha seus olhos para você rezar, Deus está ali te escutando? Deus está disponível para cada um de nós, mas muitas vezes nós não queremos estar disponíveis a Deus. Nós queremos estar disponíveis muitas vezes a zombar do outro, a caçoar com a cara do outro, a maltratar o outro. Será que isso é a atitude de quem é configurado em Cristo? Será que isso é a atitude de alguém que ama? Não, não é. Se nós queremos ser pessoas de Deus, nós precisamos ter um contato verdadeiro com as características desse Deus. E esse Deus, ele possui uma característica que nunca vai sair dele: o amor por você e por quem está perto de você. Olha ao seu redor e veja os seus irmãos. Ele é seu irmão. Essa pessoa que está aí, essa pessoa que está na sua frente, no seu lado, atrás de você, essa pessoa é seu irmão, é sua irmã. Então ame os seus irmãos, ame-os. Seja configurado em Cristo. Jesus, ele amava as pessoas sem fazer diferença com elas. Jesus, ele não escolhia as pessoas para ele amar, ele amava a todos. E por que nós muitas vezes queremos escolher quem deve receber o nosso amor? Quantas vezes nós escolhemos a dedo as pessoas que merecem o nosso respeito? Quantas vezes nós escolhemos a dedo quem merece um abraço, quem merece um sorriso? Meus amados irmãos, prestem bem atenção. Por você amar uma pessoa, você não vai para o céu. Mas por você odiar uma pessoa, você vai para o inferno. Deu para entender a mensagem? Você precisa ser alguém disponível para sempre carregar nas suas atitudes e nas suas palavras aquilo que pertence ao Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz: Deus é um Deus de paz e não de confusão. Como é que está o seu coração nesses dias? Está em Cristo ou está na ação de zombaria, de discórdia,
de raiva, de bombardeio. Como é que nós estamos nos comportando? Estamos sendo pessoas de Deus verdadeiramente? Estamos honrando, estamos amando os terços que nós carregamos em nossos braços? Estamos amando os rosários que nós carregamos em nossos corpos? As missas que nós estamos indo? Será que nós estamos amando a palavra de Deus que nos ensina a amar as pessoas sem escolha? E tem pessoas que dizem: Daniel, pregações como essa não agradam o público. Não, eu não vim aqui para lhe agradar, eu vim para agradar a Deus. A mensagem de Deus, ela tem que ser transmitida, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada, mesmo que você seja perseguido. O que eu quero dizer para vocês: Marco, amem. Marco, se amem. Jesus nos criou para amar. Jesus não nos colocou numa terra para fazermos dela um campo de guerra. Jesus nos colocou nesse lugar para sermos uma família. Será que nós estamos sendo família? Será que nós estamos nos amando, irmãos? Tudo que você for fazer, seja por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: tudo que você for fazer, seja por amor a Deus. Acalme o seu coração. Diga para essa pessoa: se tranquilize, Deus está no controle de tudo. Meus amados irmãos, quando eu rezava para esse tema de pregação, o Senhor colocava no meu coração o que significa uma configuração. Porque quando eu disse: Jesus, qual é o tema da pregação? Aí Jesus olha para mim e Ele me responde na minha oração. Ele diz: configurados em Cristo. Qual é o tema da pregação? Qual? Configurados em Cristo. E se eu perguntar para você o que é uma configuração, você saberia responder? O que é uma configuração? Na hora que veio isso no meu coração, eu fiquei pensando: meu Deus, no meu celular tem a opção de configurações, na minha televisão tem a opção de configurações. E daí, naquele momento que eu comecei a perceber que no meu celular tinha essa opção, configurações, na minha TV tem essa opção, configurações, eu percebi também que no meu coração tem essa opção, configurações. No seu coração tem essa opção, configurações. Será que você já clicou em cima dessa opção? Será que você abriu essa opção dentro de você enxergar aonde você deve se configurar em Cristo? O seu coração precisa ser configurado. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu coração precisa ser configurado. Olha para cá. E aí eu fui pesquisar no dicionário, porque eu não tenho nenhum fundamental completo, só fiz até a 8ª série, muitas palavras eu não sei. Com a graça de Deus estarei retornando a estudar brevemente, porque eu tenho sonho de fazer teologia, Já conto com as orações de vocês, porque eu tenho uma profunda dificuldade no aprendizado, tá bom? Então rezem por mim. E aí eu fui no dicionário e eu pesquisei o que significa configuração. E lá tinha dizendo: configuração significa um grupo de coisas que estão dispostas em certa ordem. Ou seja, opções de adaptação. Opções de adaptação. Você que tem seu celular, você sabe que você pode adaptar ele à sua semelhança, não é? Quando ele chega, ele já não chega com sua foto no papel de parede.
Aí você vai lá nas configurações e você bota a sua foto bem na frente do seu celular, ou a foto daquela pessoa que você ama, não é assim? No meu tem a minha foto e a da Patrícia, coisa romântica, né? Então, configurações significa opções de adaptação. Quando você visitar as configurações do seu coração, você tem que adaptar o seu coração ao coração de Jesus. É por isso que nós rezemos: Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nossos corações semelhante ao vosso. Nós precisamos visitar as configurações do nosso coração para que nós possamos adaptar o nosso coração ao coração de Deus, porque muitas vezes o pecado, ele vai desconfigurar você. E aí Deus colocava no meu coração para me escrever aqui no meu caderno: preciso me configurar à imagem e semelhança de Deus, nas minhas atitudes e nas minhas palavras. E aí, meus amados irmãos, eu fiquei refletindo nisso, sabe? Eu fiquei como que impregnado, como diz, né? Fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando, e eu disse: meu Deus, vai abrindo o meu conhecimento para me transmitir uma mensagem hoje que possa atravessar o coração das pessoas que vão estar ali. E aí eu fui andando pela minha casa, e de repente eu parei bem na frente da minha TV. E eu olhei para a TV, e eu lembrei que teve um dia que a minha TV, a minha televisão, estava desconfigurada. Nossa, foi horrível aquilo. Por quê? Porque eu estava desejoso de assistir, de presenciar imagens, e por causa da desconfiguração, eu não estava conseguindo. E quando você tem uma televisão desconfigurada, é mesmo que você não tenha uma televisão. E o que você mais vai procurar é configurar aquela televisão o mais rápido possível, para que você possa enxergar as imagens que você deseja enxergar e ouvir aquilo que você deseja ouvir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Muitas vezes a sua vida é como uma televisão, está desconfigurada. E quando a sua vida está nessa situação, é porque o pecado, ele tem distorcido o sentido da sua história. Muitas vezes nós somos desconfigurados porque somos maltratados dentro das nossas próprias casas, porque somos rejeitados por aqueles que deveriam nos amar, e tudo isso vai tirando de você o verdadeiro sentido da sua existência. Isso vai te machucando ao ponto de você se apagar, ao ponto de você não transmitir a imagem e semelhança de Deus, porque você sofre tanto, você é tão maltratado, que aquela imagem sua linda, de você sorrindo, de você feliz, já não existe mais, porque o que existe é apenas lágrimas de tristeza, um rosto de sofrimento. Quando você sofre, você fica com um rosto que não é seu. Você já percebeu que quando você chora, você não fica com a beleza que você tem? Muitas vezes eu chorando, eu me olhei no espelho e eu disse: esse não é o Daniel, porque não foi para isso que Deus me criou. Não foi para mim chorar que Deus me criou. Deus me criou para sorrir, para ser feliz. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar que o pecado apague a nossa imagem e semelhança. E aí, quando eu olhava para aquela televisão desconfigurada, primeira coisa que eu procurei foi o controle. E aqui nessa mensagem eu quero falar para você:
A primeira coisa que nós procuramos para configurar a nossa vida é deixar que Jesus segure o controle nas suas mãos e decida aonde nós devemos colocar os nossos passos. Deixe Jesus ter o controle da sua vida. Ele pode regular você, Ele pode configurar você, Ele pode te dar novamente aquele sorriso que você nunca mais teve, aquela sensação de paz, aquela sensação de tranquilidade que parece que é coisa do passado, parece que já morreu. Jesus, Ele pode te dar novamente, mas isso só é possível se você colocar o controle da sua vida na mão de Jesus. Será que a sua vida está descontrolada, irmão? Minha irmã, muitas vezes eu estive passando pela experiência de descontrole. Eu me lembro quando eu era usuário de droga, várias e várias vezes eu tentei me matar. Por quê? Porque eu já não entendia para que eu existia. Eu era um monstro, eu era uma pessoa cheia de ódio no meu coração, eu era uma pessoa que me rejeitava, eu me auto-rejeitava, eu rejeitava os outros, eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa desconfigurada. E eu só pude entender qual é o real motivo da minha existência quando eu disse: Jesus, pega o controle da minha vida, Senhor, e vai me configurando a tua imagem e semelhança. Você que está aqui nessa noite, eu quero que você faça a experiência de deixar Jesus controlar a sua vida. A sua vida não deve ser controlada por aqueles que te odeiam, não, não. A sua vida não deve ser controlada pelo pecado, não. A sua vida deve ser controlada por Jesus. E na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração para essa experiência, Jesus, Ele vai nos ensinando a caminhar. Jesus, Ele vai nos ensinando a falar. Jesus, Ele vai nos ensinando a realmente viver nesse mundo, porque não é fácil viver aqui. Você já percebeu que nessa terra não é fácil viver? Não é fácil. Gente, é desafiante viver nesse mundo, porque a gente vê tanta injustiça, né? A gente vê tanta maldade no coração do ser humano. O ser humano vai lá, mata, rouba, usa droga, trai. Pense numa desgraça, traição, não é verdade? Ninguém gosta de ser traído. O ser humano vai lá e você fala e ele não te responde. O ser humano vai lá e olha para você com desprezo, com indiferença, como se você fosse um merda, um lixo. Quantas vezes você foi olhado como um lixo, como alguém insignificante? Quantas vezes olharam para você como se você não valesse nada? Você já percebeu que já teve olhares direcionados a você como se você fosse a pior pessoa dessa terra? Eu já passei por essa experiência. Eu já passei pela experiência de eu chegar num lugar e ninguém me querer ali. Você tem noção do que é uma vez eu entrar num grupo de oração com 50 pessoas, e na hora que eu cheguei nesse lugar, eu estava com uma roupa humilde, com a chinela havaiana com os 3 buracos nela, chinela suja, chinelinha mais acabada do que o Fortaleza na 3ª divisão. Me perdoe os torcedores do Leão. A chinela sofrida. E naquele dia, eu tinha passado o dia perambulando, evangelizando, né? Andando para cima e para baixo, falando do amor de Deus. Aí quando eu cheguei nesse grupo, eu estava com a roupa simples, com a chinelinha simples, eu sujo, fedorento. E na hora que eu chego lá, que eu chego na cadeirinha que eu ia me sentar, quando eu me sento,
A pessoa que estava do meu lado passou para 3 cadeiras depois. Quando eu olhei para o outro lado, a outra pessoa passou para 3 cadeiras depois da minha, porque não queriam ficar perto de mim. Naquele momento eu fiquei pensando: meu Deus, como o ser humano é maldoso. Como o ser humano muitas vezes tem um coração dentro de si, mas não lembra que tem um coração. Quantas vezes pessoas trataram você como se você não tivesse sentimentos? Quantas vezes olharam para você, te desprezaram, te humilharam, pisotearam você, sem lembrar que você também tem um coração? Sabe o que é isso, amados? São pessoas que não estão configuradas em Jesus. Pessoas que não lembram de Deus, que não querem compromisso com Deus e não querem compromisso de amar você. E aí muitas vezes a gente se pergunta: mas qual foi o mal que eu fiz para essa criatura me odiar tanto? Quantas vezes as pessoas te odiaram, te perseguiram, falaram mal de você, sem você ter dado motivo para isso? Simplesmente porque tem um coração corrompido pelo pecado, envenenado. Pessoas que já não propagam o amor e a misericórdia de Deus, mas que propagam o ódio, a rejeição, a raiva, a inveja. Quantas vezes nós somos invejados? As pessoas olham para a gente sem nem porquê, começam a invejar a roupa que você veste, o relógio que você tem. Se você compra uma televisão, às vezes a pessoa bota um olhar tão desgraçado que a televisão com uma semana queima. Quantas vezes você morre de alegre com aquele objeto, alguma coisa que você ganhou, e os invejosos foram tão ruins que só o olhar deles acabou com aquilo. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos nos proteger com o manto de Nossa Senhora, com o manto de Maria Santíssima. Teve vezes que eu cheguei a dizer: pode me perseguir, pode falar mal de mim, pode me detonar. No dia que vocês quiserem um abraço, eu quero ser o primeiro a ter essa oportunidade de aproximar o meu coração do seu. Eu disse isso já para pessoas que de repente começaram a me detonar sem nem porquê, a utilizar o meu nome de forma desonesta. Eu disse: gente, não me defendam com palavras. Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Deus, Ele conhece cada um de nós, e por Ele conhecer cada um de nós, Ele sabe que você precisa ser amado. Mas para que você possa reconhecer isso, se abra a Deus. Quando você estiver numa reunião como essa, não fique olhando para o lado nem para o outro. Escute, queira colocar para dentro de você essa experiência que você vive aqui, porque essas experiências de orações vão proteger você contra os lobos que estão lá fora querendo te devorar. Existem muitas pessoas querendo devorar a sua alegria, a sua esperança, os seus objetivos. Tem pessoas que quando vê você crescendo, diz que você está roubando. Se vê você ficando pobre, vão dizer que você está com prostituição. Não é assim? Hoje em dia tudo que a gente faz, a gente leva pedrada. E o que é que vai nos proteger? E o que é que vai nos manter em Deus? O nosso olhar para o Sagrado Coração de Jesus. Feche seus olhos aonde você está, abaixe sua cabeça. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que muitas vezes sentiram exatamente isso que eu estou pregando. Eu sei que eu estou pregando para pessoas nessa noite que chegaram aqui talvez com feridas lá dentro do coração, feridas profundas, feridas extremamente profundas. Parece que essas feridas não querem sarar. Parece que essas feridas não querem sair de dentro de você, mas nessa noite eu quero que você faça a experiência de você ter um contato com o médico dos médicos, Jesus Cristo,
Coloca a mão no teu coração, sinta isso, sinta o toque de Deus, sinta nessa noite o toque do Senhor. Ainda tem pessoas que ainda não conseguiram se concentrar. Vai se acalmando, vai respirando. Imagine que o oxigênio que você respira é o Espírito Santo entrando em você. Sinta isso, tenha essa experiência de amor com Deus, tenha essa experiência de cura interior, tenha essa experiência de nessa noite você ser configurado em Cristo. Jesus, visita, Senhor, os corações de cada pessoa que está nesse lugar. Senhor Jesus, vai visitando, Senhor, as feridas de humilhação, as feridas de rejeição, vai visitando, Jesus, as feridas de desprezo que muitos aqui têm dentro do coração. Vai visitando, Jesus, aquele lugar onde ninguém pode visitar. Vai visitando, Senhor, o mais profundo da minha alma. Você que é mãe, que já foi extremamente ferida pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu esposo, vai apresentando a Jesus as vezes que o teu esposo te rejeitou, as vezes que a tua filha te rejeitou. Apresenta a Deus, e que esse momento possa acontecer, um momento de perdão. Vai apresentando a Deus, você homem que foi rejeitado por aquela pessoa que deveria te amar. Vai apresentando ao Senhor as feridas que você tem no seu coração por causa das humilhações que você teve no trabalho. Você que é filho que foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, que te amaldiçoaram muitas vezes, talvez com palavras, com gestos. Nesse momento Jesus quer visitar as feridas mais podres que existem dentro de você. Vai falando para Jesus nessa noite: Jesus, eu quero ser uma pessoa curada, Senhor. Fala isso para Deus, fala isso, abre o teu coração para essa experiência. Diga para Ele: Jesus, eu quero ser curado, Senhor. Dentro de mim, Senhor, me liberta desse sentimento de destruição. Existem pessoas entre nós que têm uma ferida de condenação. Você se acha uma pessoa condenada. Continua com teus olhos fechados, se concentra. Você se acha uma pessoa condenada. Você até tentou ser uma pessoa que ia ter uma caminhada séria com Deus, mas você fez coisas que não deveria. Aí agora você está se sentindo uma pessoa condenada por Deus, condenada pelas pessoas da igreja. Eu quero profetizar hoje na tua vida a cura, a libertação. Receba isso de Deus, receba isso no seu coração. Vai deixando que toda ferida saia de você nessa noite. Valeu a pena você vir para esse lugar, porque essa é a noite da restauração. Existem pessoas entre nós que estão com muito medo. Deus toca no meu coração que existem pessoas que têm um medo muito grande na vida, um medo que te acompanha. Você tem medo de doença, você tem medo de assalto, você tem medo de morrer. Jesus, Ele está visitando os teus maiores medos nessa noite. Teu sangue cura, Senhor. Continua aí, com teus olhos fechados. Continua sentadinho no teu canto com teus olhos fechados. Se você sabe cantar essa canção, cante. Jesus quer curar você, Jesus quer libertar você. Sangue redentor. Toca, Jesus, vem tocar em nós, Senhor. Põe-me aos pés da tua cruz. Vai se imaginando aos pés da cruz do Senhor. Se concentre, mergulhe em Deus. Nós queremos nesse momento, Jesus, ser curados, meu Deus. Nós queremos ser livres de todo medo que nos aprisiona. Nós queremos nessa noite sentir o teu poder nesse lugar, meu Deus. Eu quero nessa noite ser livre. Nós acreditamos no teu sangue, Senhor, no teu sangue que purifica, que liberta.
Eu quero que você cante com toda a sua força, só o povo de Deus. Isso, forte. Teu sangue tem poder. Pela sua família, cante. Pela sua casa, pela sua família, cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura. Teu sangue cura. Creia no poder do sangue de Jesus para curar-me. Mais uma vez, teu sangue cura. Veja o quanto Deus ama você. Vai sentindo as tuas feridas sendo curadas. Você está sendo livre. Nessa noite está acontecendo cura e libertação em nosso meio. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, com toda a minha força, que a tua mão penetrou o meu coração e tirou lá de dentro todas as feridas que existiam em mim. Olha para cá, irmãos. Você gosta de rezar, irmão? Sim ou não? Será que você tem sido fiel às suas orações? Sabia que você pode fazer orações como essa na sua casa? Sabia que você pode sentir essa mesma situação aqui dentro da sua casa, dentro do seu quarto? Você não precisa de mega estrutura para você ter Deus. Tem gente que pensa que só tem Deus agindo se tiver o Ironispo Daro pregando. Tem gente que pensa que Deus só vai agir se tiver um palco enorme, uma mega estrutura, com os cantores mais famosos cantando. Meus amados irmãos, Deus ele é disponível para você todo o tempo. Basta você querer ser sensível ao Senhor. Muitas vezes eu estou lá em casa e eu começo a dizer: meu Deus, vem nesse lugar, Senhor. Vem sobre a minha vida. Eu acho que os meus vizinhos escutam eu orando. Eu acho que eles dizem assim: esse menino é louco. Ele é louco, só pode. Olha, uma hora dessa ele clamando o poder de Deus. Meus amados irmãos, a oração não tem hora. A oração ela atravessa o tempo e ela vai lá na eternidade do trono de Deus e toca profundamente no coração de Deus. Será possível que você vai ter que escutar isso 1000 vezes para você reconhecer? Porque muitas vezes nós somos tão teimosos. Às vezes a gente acha que as nossas orações não estão valendo de nada. Você já sentiu aquela sensação de que: Senhor Jesus, tu não está escutando as minhas orações? Eu já senti isso. Chegar ao ponto de duvidar de Deus. E aí está o grande mal do ser humano, a incredulidade. Creia que Deus, Ele escuta você, Ele olha para você, Ele te ama, e Ele te ama de verdade, com um amor que nunca vai mudar. O amor de Deus é infinito, o amor de Deus é grandioso, e um amor que permanece. Não é amor de carnaval que passa depois de 4 dias, não. É um amor que é todo dia, toda hora disponível para te abraçar, disponível para enxugar as suas lágrimas. Esse amor de Deus, ele permanece ao seu lado. Ele é mais íntimo de você do que você mesmo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o amor de Deus permanece. Que todo sentimento de rejeição saia nessa noite da sua vida. Amém, irmãos? Você crê nisso, sim ou não? Sim. Você crê que você está saindo daqui uma pessoa restaurada, sim ou não? Sim. Pois quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, seja lá aonde você andar, seja você um canal de luz para a vida das pessoas. Seja você um instrumento de paz
Quando você presenciar qualquer coisa que gere confusão, se afaste. Jesus, ele te chama para você ser um instrumento de bênçãos, instrumento de amor, de acolhimento, mesmo que o outro não pense igual a você. Ame, seja a unidade que o seu bairro precisa, que a sua rua precisa. Seja você um instrumento de alegria para os corações. Amém, irmãos? Amém. Dá uma salva de palmas. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Não canse de rezar, porque Jesus não se cansa de te amar. Não canse de rezar, porque Jesus não se cansa de te amar. E você também não pode se cansar de amar. Eu quero que você dê a sua mão para a pessoa que está do seu lado. Você de mãos dadas nesse momento. Se não tem ninguém do seu lado, sai do seu lugar e vá atrás de alguém. Não fique só. Não fique só. Tá segurando aí? Tá beleza, sim ou não? Sim. Tá tranquilo aí? Diga sim. Essa pessoa que está do seu lado é providência de Deus, ela está do seu lado. Você sabia disso? Que isso é providência? Essa pessoa, ela deve ser para você um anjo nessa noite e todo dia. Amém? Agora você vai fechar os seus olhos e vai largar de ser curioso. Não pode abrir os olhos na hora da oração. Feche seus olhos. Feche os olhinhos. Oh, coisa linda, meu Deus. Parece um bando de criancinhas de olhos fechados nos braços de Jesus. Isso. Feche seus olhos. Agora eu quero que você imagine que quem está segurando na sua mão é a própria Mãe de Deus. Imagine que quem está segurando na sua mão é Nossa Senhora nessa noite. E nesse toque, nessa união, nesse amor, é assim que nós devemos perseverar nesta cidade. Unidos pelo amor de Cristo. Nunca perca essa união com os seus irmãos. Venha, Espírito Santo. Vai orando no Espírito. Isso.